Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de Cuidador de Idosos. Infelizmente nós não podemos nos encontrar atualmente na sala de aula para dar continuidade no nosso curso presencialmente, então o que é que nós vamos fazer? Vamos usar a tecnologia para nos mantermos conectados e darmos continuidade no nosso curso. Assim, quando essa situação de pandemia passar e nós podemos retornar para a sala de aula, nós já vamos poder ir direto para as aulas práticas. Algumas aulas práticas na sala de aula mesmo, já vamos partir para as visitas técnicas, já vamos partir para as aulas práticas nos lares de idosos. E assim, logo, logo vai estar todo mundo formado, todo mundo estará aí atuante no mercado de trabalho. E eu tenho certeza que dessa turma aí vão sair excelentes cuidadores de idosos. Tá, pessoal? Então, estou gravando esse vídeo hoje para vocês, onde nós vamos trabalhar com o tema da alimentação saudável. Já enviei aí para vocês também no grupo do WhatsApp os slides dessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês, tá? Estou enviando também os links de alguns outros vídeos complementares para vocês assistirem e também de duas cartilhas em PDF para vocês acompanharem, que serão complementos do nosso conteúdo. Uma é essa cartilha que foi divulgada em 2010 pelo Ministério da Saúde, que aborda justamente essas questões da alimentação saudável. A nossa aula de hoje é muito baseada nessa cartilha, é um material muito rico, muito bacana. E o outro material em PDF que eu estou enviando para vocês é essa cartilha aqui, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Falando de como deve ser a nutrição, a alimentação de uma pessoa com diabetes, tá, pessoal? Então, acessem todo esse material que eu estou enviando para vocês, acompanhem as aulas, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para mim no grupo do WhatsApp, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Nós vamos manter esse contato por aqui até que possamos retornar para a sala de aula, tá bom? Então, nós já abordamos alguns conteúdos no decorrer do nosso curso de Cuidador de Idosos e nós já começamos a falar sobre o processo do envelhecimento. Então, nós vimos que à medida em que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai passando por algumas mudanças, né? Nós enfrentamos, quando nós pensamos, na verdade, no envelhecimento, eu tenho que pensar naquelas 3 faces do envelhecimento. Vocês recordam quais são? Então, eu tenho que pensar no envelhecimento cronológico, no envelhecimento biológico e no envelhecimento psicológico. Vamos recordar a diferença entre eles? O envelhecimento biológico ele é igual para todo mundo, ele diz respeito à idade. Então, cada ano que passa, eu vou ficando mais velho, não é assim que a gente pensa? E segundo esse envelhecimento biológico, cronológico, perdão, eu serei considerado idoso a partir dos 60 anos, tá? Diferente lá do envelhecimento biológico, onde ele não ocorre de maneira igual para todas as pessoas, né? O envelhecimento biológico, que é o envelhecimento do meu corpo, dos meus órgãos, isso varia de pessoa para pessoa. Alguns fatores hereditários, a alimentação dessa pessoa, que inclusive é o tema da nossa aula de hoje, se essa pessoa era uma pessoa sedentária quando mais jovem, ou se ela praticava atividades físicas, ou seja, o estilo de vida que esse indivíduo vai tendo ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, vai se refletir no seu envelhecimento biológico. E nós temos ainda o envelhecimento psicológico, que diz respeito a como a pessoa se enxerga, a como a pessoa pensa, a como a pessoa se vê, tá bom? Então, nós já abordamos esse processo do envelhecimento, vimos aí, né, como alguns dos nossos sistemas, eles se comportam diante do envelhecimento, e hoje nós vamos falar então aí da alimentação, e de uma alimentação saudável. Tá? Às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem que a pessoa idosa ela não sente tanta fome, que a pessoa idosa ela come menos, que é normal a pessoa idosa ficar magrinha. Será que é bem assim que funciona? O que será que está por trás dessa perca do apetite ou da perca de peso da pessoa à medida em que ela vai envelhecendo, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje então? O que acontece, pessoal? À medida em que a população ela vai envelhecendo,
os profissionais da área da saúde começam a ter uma preocupação mais efetiva com o envelhecimento. E aí surge um termo, um conceito bastante trabalhado nos dias de hoje, que nós chamamos de velhice ativa ou envelhecimento ativo. O que nós entendemos por isso? Nós entendemos então que a velhice ela não é sinônimo de doença e tampouco sinônimo de morte. Então a pessoa ela pode sim chegar à velhice, chegar aos seus 60, 65, 70 anos ainda ativa, trabalhando, atuante na sociedade, praticando atividades físicas, estudando. Então, para que essa pessoa alcance a tão desejada velhice ativa, as preocupações elas precisam iniciar de agora, desde criança, passando ali pela adolescência, pela fase adulta. Nós temos que tomar uma série de cuidados para que a gente possa então chegar nessa velhice aí de forma ativa, tá? E uma das preocupações inseridas nesse contexto, então, torna-se a preocupação com a alimentação. E particularmente aqui no Brasil, nós, de uma maneira geral, não nos preocupamos tanto com a nossa alimentação quanto deveríamos. Então é muito comum nós encontrarmos crianças, jovens, adultos que estão acima do peso, não por uma questão hormonal, mas estão acima do peso referente à sua alimentação, aos seus hábitos alimentares, né? Nos últimos anos tem-se crescido muito essa preocupação com uma alimentação mais saudável, mas aí já vem o primeiro grande problema, o primeiro grande erro que nós cometemos. É uma coisa que eu sempre digo, em uma casa, por exemplo, que tem 5 pessoas, cada uma daquelas pessoas tem o seu próprio organismo, cada uma tem o seu próprio metabolismo. Então eu não posso pensar na mesma alimentação para 5 pessoas. O correto seria que cada um de nós procurássemos um nutricionista e que esse nutricionista, fazendo aí uma avaliação, estabelecesse para cada um de nós a nossa dieta. Mas quem consegue fazer isso, né? Ainda mais quando a gente parte muitas das vezes para classes econômicas que não têm um acesso a esse tipo de profissional que é o nutricionista, ou que às vezes não vai ter o acesso aos alimentos que são considerados saudáveis. Inclusive, a gente tem que responder essa pergunta, né? O que é uma alimentação saudável? Aí eu trouxe para vocês o conceito de alimentação saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira, que diz o seguinte, que uma alimentação saudável ela deve ser acessível ao ponto de vista físico e financeiro, deve ser variada, harmônica em quantidade e qualidade, naturalmente colorida e segura sanitariamente falando. Então esse é o conceito que nós temos de alimentação saudável e por isso que para tantas pessoas existe essa dificuldade, algumas por falta de informação, outras por falta de acesso a essa alimentação saudável. Tá? Então, como eu disse para vocês, em todas as idades essa preocupação com a alimentação ela é importante. Quando nós começamos a falar da velhice, nós acentuamos mais essa nossa preocupação com a alimentação da pessoa idosa, justo porque o processo do envelhecimento ela vai já trazendo algumas alterações no funcionamento do nosso corpo, algumas alterações no nosso organismo, e também, pessoal, a presença de algumas doenças, o uso de alguns medicamentos, tudo isso pode agravar ainda mais o apetite da pessoa idosa ou o quadro, a situação nutricional em que essa pessoa se encontra. Então, por exemplo, doenças como é o caso do diabetes, se uma pessoa idosa ela é diagnosticada com diabetes, nós temos que repensar toda a alimentação dessa pessoa. Por isso que eu estou enviando para vocês a cartilha lá da alimentação saudável para a pessoa com diabetes. Ou um idoso que de repente ele está já naquela situação da polifarmácia, ela toma uma série de medicamentos. Os medicamentos eles têm alguns efeitos colaterais, onde pode provocar a própria perda do apetite, náuseas, e isso acaba afetando então também a alimentação dessa pessoa idosa.
tá? Então, na realidade, o primeiro ponto que eu preciso pensar é que à medida que nós vamos envelhecendo, então nosso corpo, de uma maneira geral, ele vai passando por essas modificações. E no caso da alimentação, nós observamos tanto algumas alterações fisiológicas do envelhecimento, que podem trazer mudanças, que podem prejudicar essa alimentação da pessoa idosa. Se prejudicar a alimentação dela, naturalmente, essa pessoa pode vir a se encontrar em um quadro de desnutrição. Inclusive, pessoal, é muito comum a pessoa idosa ela ser internada porque ela se encontra em um quadro de desnutrição e ali ela permanece internada, normalmente recebendo uma dieta enteral através da sonda nasoenteral para que ela chegue, né, àquele quadro que é o esperado e aí depois que ela está nutrida novamente ela pode voltar para casa. É muito comum esse tipo de situação. E vamos entender agora então quais que são esses fatores fisiológicos que podem trazer uma alteração na alimentação e também alguns fatores psicológicos, sociais, emocionais que podem prejudicar a alimentação da pessoa idosa, tá? Começando primeiro pelos fatores fisiológicos. A pessoa idosa ela experimenta uma diminuição no seu paladar e no seu olfato. Então, existem algumas células que produzem o que nós chamamos de papilas gustativas. São essas papilas gustativas que nos fazem sentir o gosto e também nos ajudam a sentir o cheiro dos alimentos. E eu preciso pensar que eu me alimento, que eu como, não só pela necessidade de nutrir o meu corpo, mas também é uma coisa prazerosa. É ou não é? Aquele cheirinho de café, aquele cheirinho de um bolo, aquele gostinho de um chocolate. Então eu como não só por necessidade de manter o meu corpo saudável, mas também porque é prazeroso. Então, como a pessoa idosa ela passa por esse momento de uma diminuição dessas papilas gustativas, isso afeta diretamente o paladar e o olfato dela. Então o alimento ele deixa de ser interessante para a pessoa. E aí a gente ainda tem um outro problema associado a isso, que o que acontece com a pessoa idosa? Ela começa a querer colocar mais sal na sua comida, porque ela não está sentindo gosto. Ela começa a colocar mais açúcar na sua bebida, porque ela não está sentindo doce. E aí já vai desencadear outros problemas, uma hipertensão, diabetes, né? Então eu preciso estar atento a isso e observar que existem alguns temperos naturais que eu posso usar então no preparo desses alimentos que vão realçar mais o cheiro, que vão realçar mais o sabor, né? Eu posso pensar no orégano, eu posso pensar no cheiro verde, no coentro, uma série de produtos naturais temperos, né, que vão realçar o gosto, que vão realçar o sabor e fazer com que o alimento volte a ser interessante para essa pessoa idosa, tá? Outra alteração fisiológica que nós temos é a própria questão da saúde bucal dessa pessoa idosa, da dentição que ela tem. Muitas pessoas hoje que são idosas, elas não têm mais os seus dentes naturais. Hoje já existe alguns procedimentos de implantes odontológicos, só porque isso custa caro. Então, normalmente, qual que é a realidade que nós nos deparamos? Ou o idoso, ele não tem dente algum, ou perdeu já parte dos seus dentes, ou ele usa a dentadura, a prótese, a chapa, né? Como nós falávamos antigamente. E eu preciso então observar se isso que ele está usando está adequado. Por exemplo, se ele está usando a dentadura, se isso está adequado à cavidade bucal dele. Porque às vezes está um pouco frouxa, está machucando e prejudica na hora da mastigação. Então ele deixa então de ter o interesse aí pelo alimento, tá? Eu tenho que observar isso. Outra alteração que nós temos é a redução do fluxo salivar. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, nós também vamos produzindo menos saliva. Algumas doenças contribuem para esse processo, como é o caso da diabetes. O uso de alguns medicamentos também provoca essa diminuição na produção da saliva e também a desidratação. Se essa pessoa idosa ela não está ingerindo uma quantidade de líquido necessária ao longo do dia, ela apresenta um quadro de desidratação
e por isso ela produz menos saliva, tá? É muito comum nós observarmos no momento em que a pessoa idosa ela vai se alimentar, ela às vezes tem essa dificuldade de mastigar, de engolir, o alimento está mais seco. Então, às vezes eu tenho a necessidade de começar a ofertar para essa pessoa idosa um alimento um pouco mais líquido. Não é que agora ela vai só tomar sopa, mas eu vou começar a pensar numa carne, ao invés de ser frita ou assada, uma carne cozida. Eu vou pensar em molhar o pão no café, molhar o pão no leite, né? Oferecer uma alimentação mais adequada. Os nutricionistas não nos recomendam fazer as nossas refeições ingerindo um líquido. Mas no caso da pessoa idosa, quando ela se encontra nesse quadro, nós podemos sim deixar ali um meio copinho com água, para de repente na hora que ela for se alimentar, umedecer mais esse alimento, tá bom? E assim ela conseguir mastigar, engolir, ajudar no processo de deglutição desse alimento. Nós temos também o problema da saciedade precoce, porque nós nos alimentamos também de acordo com o consumo de energia do nosso corpo. A gente até brinca que às vezes uma pessoa, quando ela coloca muita comida no prato, faz aquela montanha, a gente fala que ela tá com um prato de pedreiro, né? A gente tem esse conceito de que o pedreiro, ele come bastante, mas tem uma explicação para isso. Ele gasta mais energia, o trabalho dele exige uma grande força física, então ele vai sentir de fato mais fome. O contrário vai acontecer com a pessoa idosa quando ela não faz atividade física, quando ela passa muito tempo deitada, quando ela passa muito tempo sentada, ela gasta menos energia, ela vai sentir menos fome, tá? A gente tem a questão também que não necessariamente ela já se saciou, mas é que essa comida não está interessante para ela. Sabe quando você vai comer alguma coisa que não está muito gostoso? Você come um pouquinho e para? Às vezes pela própria perca do paladar, às vezes pela diminuição do fluxo salivar, tá? Então eu preciso observar isso, fazer uma investigação. Se eu percebo que ela está comendo menos a cada refeição, então eu posso fracionar a refeição mais vezes ao dia. Então, a cada 3 horas eu ofereço uma porção menor do alimento, tá? O que essa pessoa não pode é ficar sem se alimentar e chegar ao quadro de desnutrição, senão vai ter que ser internada, dieta interal, vai ter que passar lá a sonda nasointeral e não é legal, tá, pessoal? E nós temos também, em questão de alterações fisiológicas, o que nós chamamos de disfagia, que é a dificuldade da pessoa em mastigar e engolir o alimento. Tá? O que acontece? Inclusive, o problema da disfagia é muito perigosa para a pessoa idosa, porque ela pode engasgar, virar óbito, ou o alimento pode descer para o pulmão, causar uma pneumonia, uma infecção. Também a pessoa idosa virar a óbito. Eu compartilho alguns órgãos, tanto com o sistema respiratório, quanto com o sistema digestivo, né? E eu tenho mais ou menos nessa região aqui, um órgãozinho que se chama epiglote. Quando eu coloco o alimento na boca e eu começo a mastigar, o que a minha epiglote vai fazer? Ela vai fechar, ela é como se fosse uma tampinha, né? Ela vai fechar o canal da faringe para o alimento, né, não descer para o pulmão e o alimento descer direto para o esôfago e lá para o meu trato digestivo, tá? Então, esse problema da disfagia é um problema que a pessoa ela tem essa dificuldade de mastigar, de produzir o bolo alimentar e corre-se então esse risco de, ao invés do bolo alimentar descer para o esôfago e para o trato digestivo, ele chegar ao pulmão. Eu começo a identificar esse problema da disfagia quando o idoso ele não está gripado e ele vai se alimentar e ele começa a tossir. Então ele mostra que ele está engasgando com frequência, tá? Isso tem que ser informado ao médico, isso vai ser avaliado. Em casos mais graves, esse idoso não vai mais poder se alimentar normalmente pela boca, vai ter que partir para uma dieta através da sonda nasointeral. Dependendo da situação, ele vai ter que passar por uma gastrostomia. Então tem que observar o que está acontecendo, tá? E outra questão de alteração fisiológica que nós observamos que pode prejudicar essa alimentação é o mau funcionamento intestinal. Então esse idoso ele pode apresentar uma obstipação intestinal, uma prisão de ventre, né?
Às vezes ele vai ficar com aquelas fezes mais endurecidas, ele vai ter uma dificuldade de evacuar e quando ele se encontra nessa situação, ele não tem aquele apetite, né? Então eu vou ter que repensar a alimentação dele, vou ter que começar a ofertar alimentos ricos em fibra e em água para o intestino dele voltar a funcionar da maneira correta, tá? Então essas são algumas alterações fisiológicas que podem prejudicar a alimentação. Partindo agora para algumas alterações sociais, emocionais, psicológicas, a primeira que eu quero destacar é a questão de que às vezes essa pessoa idosa, ela começa a apresentar algumas limitações no seu dia a dia e ela não consegue mais fazer o seu próprio alimento saudável. Às vezes ela não consegue mais com frequência ir ao supermercado, ir até uma feira comprar os seus alimentos, ela já não armazena esses alimentos mais da forma adequada. Tem um vídeo, se eu não me engano, do Profissão Repórter, que mostra alguns idosos abandonados pela família, que moram sozinhos, e na reportagem eles vão à casa de uma senhora e tem diversos produtos vencidos na prateleira, tem comida azeda na geladeira dela, né? Então esse problema de às vezes a pessoa idosa não conseguir mais preparar o seu próprio alimento de uma maneira nutricional adequada, da maneira sanitária adequada, isso também pode prejudicar, tá? Além disso, nós temos a questão do uso de alguns medicamentos, como eu já comentei com vocês. Eles podem causar náuseas, perca do apetite, azia, alguns problemas também de fundos psicológicos, de fundo emocional. Às vezes o idoso ele se sente abandonado pela família, então ele perde o apetite, perde um amigo, perde um ente querido, às vezes perde o companheiro, né? Nós falamos muito sobre a questão de que é muito comum quando um casal vive muitos anos juntos, aí a esposa morre, passa um tempinho logo depois, o marido também vem a óbito, às vezes 3 dias, uma semana, um mês depois. Porque o emocional, o psicológico, ele tem um efeito muito grande sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, né? Então essa questão de às vezes ele não estar emocionalmente bem vai prejudicar a alimentação. Isso remete até a algo que nós falamos sobre a violência, que é a autonegligência, né? Então ele não quer mais comer porque ele se sente desgostoso com a vida. E também nós podemos falar sobre a questão de algumas dificuldades, algumas doenças cognitivas, né? O Alzheimer, alguns outros tipos de demência também podem provocar essa dificuldade na alimentação. E nós temos sempre que estar de olho, sempre observando, por isso que eu sempre digo para vocês, quando eu vou trabalhar como cuidador de idosos, desde o meu primeiro dia de trabalho, eu preciso conversar com os familiares, eu preciso conversar com outros cuidadores a respeito do estado dessa pessoa idosa. Eu vou observar quais são as atividades de vida diária que ele consegue fazer sozinho. Eu vou observar como normalmente é a alimentação dele, como normalmente é o humor, é o comportamento. E vou registrar isso diariamente no meu diário de observação. Compra lá um caderninho, leva para o seu local de trabalho, faz o seu diário de observação. Por quê, pessoal? Além da questão da desnutrição ser extremamente perigosa para a pessoa idosa, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele também vai perdendo ali um pouco da capacidade de reter algumas vitaminas, de reter alguns minerais. Então eu preciso apostar nos alimentos ricos na fonte dessas vitaminas e desses minerais, porque a ausência das vitaminas e dos minerais no meu organismo podem desencadear alguns problemas, podem desencadear algumas doenças. No material de vocês, eu listei lá algumas vitaminas, alguns minerais, o que a ausência deles desencadeia no corpo, fazendo uma correlação com quais são os alimentos mais ricos nessas vitaminas e nesses minerais, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a ausência da vitamina D no nosso organismo. A vitamina D ela está diretamente ligada à saúde dos nossos ossos, junto ao cálcio, junto ao fósforo, está diretamente ligada à saúde dos nossos ossos, tá? Então, a ausência da vitamina D no organismo de uma pessoa idosa pode desencadear a osteoporose. Ou para uma pessoa idosa já diagnosticada com osteoporose, pode contribuir para a progressão dessa doença.
né? Então, se eu cuido de um idoso que tem a osteoporose, eu preciso apostar em uma alimentação mais rica em cálcio e mais rica também na vitamina D, né? Então, como fontes de vitamina D, eu vou ter o leite, os derivados, eu vou ter a gema do ovo, eu vou ter alguns peixes, que nós chamamos de peixes mais gordos, como é o caso do salmão, o caso da sardinha, tá? Só que aí, pessoal, o que acontece? Aqui nós temos que deixar algo muito claro. O correto é que essa pessoa idosa, ela seja acompanhada aí por uma equipe de profissionais da área da saúde, e um desses profissionais é o nutricionista, né? Então, o ideal é que ele seja acompanhado por um nutricionista, e esse nutricionista me passe então as recomendações de que tipo de alimento que eu posso ofertar para essa pessoa idosa. Porque aqui está falando a respeito do leite, do derivado. Mas e se esse idoso ele tem alguma intolerância ao leite? Então eu preciso observar bem em relação a isso. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Que em uma casa com 5 pessoas, não deveria ser a mesma alimentação por 5, porque cada um tem o seu próprio organismo, cada um tem o seu próprio metabolismo, tá? Então eu preciso observar muito essa questão de qual que é a nutrição adequada para essa pessoa, tá? Conhecer também a função de cada um dos alimentos, do grupo alimentar, é também algo importante, tá? Conhecer os minerais, conhecer as vitaminas. Sugiro a vocês a fazer uma pesquisa sobre as vitaminas do complexo B. Quais que são as vitaminas do complexo B? Para que elas servem? De que maneira cada vitamina atua? Quais são os alimentos fonte dessas vitaminas? E trazer isso para a nossa alimentação, tá? Então eu preciso pensar, conhecer a função de cada alimento no meu organismo. Tá? Então a gente fala muito sobre alimentos que são ricos em fibras, que são ricos em proteína, que são ricos em carboidratos. É muito comum às vezes a pessoa ela se sentir acima do peso e ela resolve fazer uma dieta por conta própria, procura na internet, às vezes fica sem comer e pode acabar desencadeando um problema de saúde. Então, na realidade, qualquer dieta ela tem que ser indicada, ela tem que ser prescrita, por um nutricionista, tá? Então eu percebo que eu tenho 3 grandes grupos de alimentos. Então eu tenho os alimentos energéticos, eu tenho os alimentos construtores e eu tenho os alimentos reguladores, tá? Os alimentos que eu consumo, eles são responsáveis por trazer para o meu corpo os nutrientes necessários para a manutenção do meu corpo. Então, alguns alimentos, assim como é o caso do arroz, macarrão, mandioca, chocolate, eles são ricos no que nós chamamos de carboidratos. E qual que é a função do carboidrato? O carboidrato ele dá energia para o nosso corpo. Esses alimentos que eu falei para vocês, nós chamamos eles de alimentos energéticos. Então eu preciso sim do açúcar, eu preciso sim do arroz, eu preciso sim da batata, eu preciso consumir esses alimentos diariamente para as minhas células terem energia, para eu me manter saudável. Mas o que eu tenho que pensar? Se eu consumo esses alimentos em excesso, mas eu não gasto essa energia, o que vai acontecer com essa energia acumulada no meu corpo? Ela vai se acumular como gordura corporal. E eu posso pensar também em carboidratos mais saudáveis. Então, ao invés do arroz branco, eu posso dar uma preferência para o arroz integral, né? Porque ele vai ser mais saudável, a energia produzida ela vai ser melhor distribuída no meu organismo. E é um conjunto, né, pessoal? Então, eu tenho que pensar na minha alimentação, mas eu tenho que pensar também na atividade física. Ah, professor, mas a pessoa idosa, ela vai conseguir praticar alguma atividade física? Vai sim, até mesmo se ela estiver mais debilitada, se ela estiver acamada. Tem alguns movimentos que eu posso fazer com essa pessoa idosa. Nós vamos abordar isso mais à frente também nas nossas aulas, tá? Nós temos também, além desses alimentos energéticos, nós temos os alimentos que nós chamamos de construtores. Eles são ricos em proteína, cálcio e ferro. E como o próprio nome já diz, esses alimentos construtores, eles fornecem para o nosso corpo algumas substâncias responsáveis
para a manutenção do nosso organismo. Lembra que eu falei lá do exemplo da ausência da vitamina D no meu organismo? Pode prejudicar o quê? A consistência, a estrutura dos meus ossos. Então, quando eu aposto aí num alimento, como é o caso do iogurte, o iogurte ele vai ser rico na vitamina D. Então, ele é um alimento que vai contribuir para quê? Para a saúde do meu osso, tá? Então, esses alimentos que são ricos em proteínas, em cálcio, em ferro, eu chamo eles de alimentos construtores. Tem o exemplo de vários alimentos energéticos construtores no material que eu enviei para vocês, tá? E existem ainda os alimentos que nós chamamos de alimentos reguladores. E eles têm várias funções no nosso organismo. Aumentar o nosso sistema imunológico, melhorar a nossa pele e fazer com que a nossa pele se torne mais resistente. E a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo humano, ela tem várias funções, né, para o nosso organismo. E uma delas é ser essa primeira camada de resistência contra vírus, contra bactérias, né? Ainda faz parte da função desses alimentos reguladores, melhorar o funcionamento intestinal, porque esses alimentos reguladores são aqueles alimentos que são ricos em minerais, que são ricos em fibras, que são ricos em vitaminas. Tem também no material de vocês toda essa listazinha de que alimentos são esses. Normalmente são as frutas, as verduras, as leguminosas, os cereais. Esses são os alimentos que nós chamamos de alimentos reguladores. Tá? Então, depois que vocês fizerem lá a leitura do material de vocês, vocês conhecerem um pouco melhor a função de cada um desses alimentos, acompanhar a pessoa idosa a um nutricionista e esse nutricionista recomendar a dieta para a pessoa idosa, só vai ficar faltando uma coisa para você garantir que esse idoso tenha uma alimentação saudável, que é o quê? O cuidado com a preparação e o cuidado com a oferta desse alimento para a pessoa idosa. Vocês sabiam que muitas das vezes, gente, a pessoa idosa ela não se alimenta bem porque ela não tem uma companhia para a hora da alimentação, ou às vezes porque o que está sendo ofertado para ela não está sendo ofertado de uma maneira atrativa, de uma maneira que desperte o apetite. Né? Muitos idosos eles se veem numa situação de abandono pela própria família, onde às vezes a família constrói um quartinho para ele fora de casa, ou às vezes o quarto dele é até dentro da residência, mas ele não toma café junto com a família, ele não almoça junto com a família, às vezes ele passa o dia todo sozinho, só com o cuidador, né? E aí o cuidador prepara o alimento, mas deixa o idoso comer sozinho e depois se alimenta. E não é legal. Eu, particularmente, quando eu estou em casa sozinho, eu não me alimento bem. Se eu tiver que ficar em casa um dia todo sozinho, provavelmente eu não vou fazer o almoço. Eu vou fazer uma coisa mais simples, um lanchezinho, vou comer um pão. Às vezes o idoso, quando ele está sozinho também, ele não vai ter esse apetite, né? Ou às vezes ele está na companhia, assim, do cuidador, perdão. Às vezes os familiares estão em casa, mas ele é forçado a se sentar à mesa sozinho. Eu tenho que pensar em tudo isso, tá? Então a maneira como eu preparo o alimento e a maneira como eu oferto o alimento para a pessoa idosa também contribui para uma alimentação saudável, também contribui para a nutrição dessa pessoa idosa, tá? Então, quando eu penso nesse preparo do alimento, eu tenho que pensar primeiro na origem desses alimentos que eu estou ofertando para a pessoa idosa. Faz parte da minha função enquanto cuidador, muitas das vezes, de ir ao supermercado fazer a compra. Então, nesse momento, eu preciso olhar a validade dos produtos, eu preciso observar a conservação desses produtos. Eu, sempre que tiver a oportunidade, eu devo comprar frutas, verduras, legumes, hortaliças, o mais próximo do produtor possível. Uma dica muito legal é quando na cidade tem aquelas feiras do produtor que vende os produtos assim bem orgânicos mesmo, sabe? Que vem direto assim da plantação, vem direto da hortazinha, aonde são usados produtos, insumos naturais mesmo, né? Então sempre que eu tenho essa oportunidade de oferecer um alimento mais fresco, melhor para a pessoa idosa. Tá? Outro ponto importante é que sempre que possível eu posso inserir essa pessoa idosa na rotina do preparo do alimento.
né? Então ele pode estar ali na cozinha junto comigo, se ele consegue às vezes lavar um alimento, ele pode me ajudar ali no preparo. Isso se torna interessante também, porque eu estou trazendo o quê? Uma interação social para ele acerca da alimentação. Pensar também que essa alimentação ela tem que ter um horário regular. Então, aquilo que eu digo, a pessoa idosa ela vai se alimentar nos mesmos períodos em que ela se alimentava quando ela era mais jovem. Então, o ideal é que seja de 3 em 3 horas. Se não conseguir que seja de 3 em 3 horas, ela tem que ter o café da manhã, ela tem que ter o almoço, ela precisa ter um lanche da tarde, ela precisa jantar. E em cada uma dessas refeições, eu trabalhar aqueles alimentos, né, ali do grupo alimentar, tendo pelo menos um de cada, um alimento energético, um alimento construtor, um alimento regulador. Quando eu penso, por exemplo, no café da manhã, eu posso pensar em um pão integral, acompanhado de um iogurte, de uma fruta, tá? Porque dessa maneira eu vou ofertar uma alimentação saudável para o idoso e ele vai participar desse momento da preparação do café da manhã. Então eu vou montar uma mesa de café da manhã bonita, ele vai comer junto com a família, ele mesmo vai lavar a fruta dele, ele mesmo vai abrir o iogurte. Eu preciso pensar também, gente, nesse momento de proporcionar a alimentação em um ambiente tranquilo, em um ambiente limpo, em um ambiente em que ele tenha contato com a família dele, pensar na autonomia dessa pessoa idosa. Já existem alguns produtos voltados para a pessoa idosa que vai facilitar que ele se alimente sozinho. Então eu posso pensar, ao invés de um copo, uma caneca, uma xícara, algo que tenha uma asinha e que essa asa ela seja mais espessa para que ele consiga passar a mão e se apoiar melhor. Já existem colheres que tem como se fosse sabe aquelas fitas de velcro, onde você prende na mão da pessoa idosa para ela ter mais segurança na hora de se alimentar. Então, quando eu consigo proporcionar para ele essa autonomia da alimentação, isso é interessante, porque tem uma coisa que eu também sempre falo para vocês, como que eu, enquanto cuidador, vou me posicionar. Então, no primeiro momento, eu estimulo o idoso a fazer tudo sozinho, vou trabalhar a autonomia dele. No segundo momento, eu faço junto com a pessoa idosa, eu dou um apoio para ela. E só no terceiro momento, quando de fato ele não consegue mais realizar aquela atividade sozinho, é que eu vou fazer por ele. Então eu não posso logo de cara fazer tudo para a pessoa idosa, colocar o alimento na boca dele, preparar o alimento tudo sozinho. Tem coisas que ele vai conseguir fazer sozinho e ele precisa fazer. Vocês são meus alunos, sabem que eu já dei uns exemplos aí da minha mãe, da minha avó, como que a minha avó faz com a minha mãe. Vocês vão se lembrar do que eu estou falando a respeito de trabalhar a autonomia, a independência da pessoa idosa, tá? É importante também variarmos o cardápio do que está sendo oferecido para essa pessoa idosa, né? Para não ficar monótono, todo dia a mesma coisa. Não vamos todo dia oferecer a sopazinha para a pessoa idosa, todo dia a tradicional carne cozida com uma batatinha. Vamos fazer coisas diferentes, vamos pensar na apresentação desse prato, vamos deixar atrativo para a pessoa sentir de fato o prazer, a vontade de comer. Existe, gente, inclusive um termo que nós chamamos de comfort food, porque comer também traz lembranças pra gente, é muito prazeroso, né, na realidade. Eu comentei isso com vocês agora há pouco. Então existe uma expressão que nós chamamos de comfort food. O que é o comfort food? É aquela comida que me dá prazer, que me reconforta, que normalmente traz uma lembrança boa, traz um sentimento legal. O meu comfort food, por exemplo, é pão de queijo. Pão de queijo é uma coisa que a minha mãe normalmente faz quando nós vamos na casa dela. É gostoso. O melhor pão de queijo que tem é o da minha mãe. Então esse é o meu comfort food. O que é o comfort food do idoso que você cuida? Às vezes naquele momento assim que ele não está com um apetite muito bem, principalmente quando é por uma questão emocional, por uma questão psicológica, eu posso apostar nisso. Tá? Então, a apresentação, a maneira como eu oferto o alimento para a pessoa idosa e variar o cardápio também é muito importante, tá? Outra questão, gente,
é que o idoso, ele não deve fazer as refeições dele no quarto, no local em que ele dorme. A não ser que ele seja acamado, que ele tenha dificuldades de locomoção, mas se ele consegue se locomover, ele tem que se alimentar, ele tem que fazer as refeições dele sentado à mesa e junto com a família. Ele tem dificuldade de caminhar, mas com a sua ajuda, com a ajuda de um andador, ele consegue ir até a mesa? Se sim, é dessa maneira que tem que ser feita. Um dos links que eu enviei para vocês fala também a respeito disso, né? Dos cuidados ali à mesa com a pessoa idosa. Assistam lá que vocês vão ver que é muito importante. Se esse idoso ele está acamado, eu posso, então, nesse caso, né, é a minha melhor alternativa, administrar o alimento para ele na cama. Então, eu preciso, com a ajuda de almofadas, de travesseiros, sentar essa pessoa idosa num ângulo de no mínimo 90 graus. Vou administrar o alimento para ele vagarosamente. Se ele consegue, então, comer sozinho, eu fico ali apenas acompanhando para garantir que ele não vai engasgar, não vai ter nenhum problema. Se ele não consegue colocar o alimento na boca sozinho, eu vou ajudá-lo, também com calma, dando um tempo para ele mastigar, para ele engolir esse alimento, tá? E no caso da pessoa, então, que se alimenta sentado em uma cama, após a alimentação, ele tem que ficar nessa posição sentado por pelo menos mais 30 minutos. E só depois deitar para evitar principalmente náuseas e vômito, tá? Outro ponto importante é oferecer para essa pessoa um alimento na consistência adequada para ele. Então, se ele tem um problema de dentição, oferecer um alimento cozido, um alimento com caldo. Então, eu preciso pensar em oferecer, quando eu falo da alimentação saudável, eu tenho que lembrar daquele conceito lá do Guia Alimentar para a População Brasileira, de que além de ser uma alimentação acessível do ponto de vista físico, financeiro, tem que ser variado, tem que ser harmônico e tem que ser o que é adequada a essa pessoa idosa, as condições dela de dentição, as condições de autonomia dessa pessoa idosa, tá? Então pensem nisso com carinho, tá, pessoal? Leiam o material de vocês, como eu disse, para quem tem a apostila, lá na apostila vem falando sobre essa alimentação mais saudável, tá? Acessem todos os links que eu enviei para vocês, tá? Eu preciso pensar que a alimentação, ela é a junção desses dois pontos. Eu me alimento porque eu preciso dos nutrientes que esse alimento traz para o meu organismo, mas a alimentação ela também é uma coisa prazerosa, a alimentação ela está muito ligada ao meu estado emocional, né? Eu sempre costumo dizer que é muito importante quando o membro da família ou quando o cuidador ele tem essa possibilidade de trazer a pessoa idosa para dentro da cozinha, fazer a pessoa idosa participar do momento do preparo do alimento, porque quando eu cozinho para alguém, na realidade, no momento em que eu estou cozinhando, eu estou também oferecendo o amor, né? Quando eu preparo ali uma comida saborosa, quando eu dou uma boa apresentação para essa comida, eu estou apresentando o amor, o carinho, o cuidado que eu tenho por essa pessoa, tá bom? Alguma dúvida, mágoa, desilusão, fome, decepção amorosa, vontade de chorar? Se tiverem qualquer dúvida, gente, podem me encaminharem no grupo do WhatsApp, tá bom? Tenham uma ótima semana. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Beijo para vocês, estou com muita saudade e dedinhos cruzados aí para que a gente possa se encontrar logo na sala de aula, tá bom? Um grande abraço para todos.